Olá pessoal, bom dia. Hoje o assunto é equação do primeiro grau. Então nós trabalharemos um pouquinho sobre a equação do primeiro grau, ok? Então vamos começar com equação com uma incógnita. É aquela equação básica que a gente já conhece, né? Ó, eu tenho aqui uma igualdade que vai me dar a equação. E aí eu tenho uma incógnita. Uma letra aparece ali ou no primeiro lado ou no segundo lado da igualdade. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? É aquele velho método batidão, né? Isola a letra no primeiro lado da igualdade, antes do igual, e depois do igual você coloca os números. Aqui a gente tem a equação 3 mais 2x igual a 27. Então, como vai ficar? O 2x já estava no primeiro lado, então ele continua no primeiro lado. 2x igual. O 27 já estava no segundo lado, continua no segundo lado. E esse 3 que não tinha sinal que era positivo, ele passa aqui para o segundo membro, aqui, ó, o segundo lado do igual, né, para depois do igual com o sinal trocado, então menos 3. Aí eu tenho que 2x, então, é a subtração desses dois números, 27 menos 3, 24. Como eu quero saber o valor só do x, o x é 24 dividido por 2, ou seja, o x vale 12. Tá? Isso é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Normalmente, os problemas que a gente resolve acabam caindo numa equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, eu tenho que saber muito bem resolver esse tipo de equação de qualquer jeito que ela apareça. Tá? Aí agora vamos falar um pouquinho sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui eu tenho a equação y igual a menos 2x mais 6. E eu tenho 2x mais y igual a 6. Na verdade, essas duas equações são a mesma equação, né? É a representação da mesma equação, só que escritas de maneiras diferentes. Ou seja, são expressões, são equações do primeiro grau equivalentes. É a mesma equação, só que está escrita de forma diferente. Desse primeiro lado aqui, esse primeiro retângulo onde o y está sozinho, é o que a gente mais costuma ver quando eu tenho uma função, né? Uma função ela pode ser escrita desse jeito, y igual x mais alguma coisa ou x menos alguma coisa. Tá? Também costuma aparecer igual está no segundo retângulo cinza aí, tá? Mas principalmente quando formos trabalhar com a resolução de sistema de equações. Então aqui eu tenho duas incógnitas, né? As incógnitas são o x e o y. Normalmente quando aparece assim, duas incógnitas, eu tenho uma situação de dependência, né? A incógnita y depende da incógnita x. Tá? Ou dependendo de como eu escrevo, a incógnita x pode depender da incógnita y. Tá? Mas normalmente y depende do x. Então, eu atribuo o valor para x e acabo achando o valor de y. Que é o que a gente vai fazer para solucionar esse tipo de equação. Se eu tenho duas incógnitas, com uma única equação eu não consigo achar o valor dessas duas incógnitas. Então, o que eu faço? Eu vou achar soluções para essas duas incógnitas. Como? Eu vou pegar e vou atribuir um valor qualquer para uma delas, né? Quando eu atribuo um valor para uma delas, eu acabo achando o valor da outra, né? Porque aí eu vou deixar de ter duas incógnitas, porque uma das incógnitas vai ter valor, então ela não vai ser mais incógnita, e eu vou ficar com uma incógnita só. Aí cai numa equação simples do primeiro grau, tá? Aqui eu vou atribuir o valor zero. Por que o valor zero? Porque é um dos mais fáceis, tá? Eu poderia colocar 1, 5, menos 20, qualquer valor, tá? E, geralmente a gente coloca 0, 1, que são valores mais baixos e mais fáceis para encontrar o que eu quero. Mas eu posso atribuir qualquer valor. O zero é o mais fácil aí, tá? Então, no lugar do x, eu estou atribuindo zero. Então, o x para mim vai valer zero. Então, como vai ficar? Onde era y igual a menos 2x mais 6, fica y igual a menos 2 vezes zero. Percebam que agora aqui eu não tenho mais a letra x, né? Eu não tenho mais a incógnita x. No lugar do x, eu coloquei o número que eu atribuí, no caso, zero. Ah, mas eu quero colocar 1. Não tem problema. Então, aqui você vai colocar menos 2 vezes 1. Tá? Então, o seu x vai valer 1. No meu caso, o x vale 0. Então, eu coloquei 0. Ó, percebam que não tem mais duas letras. Agora só tem
uma letra, só a letra Y. Agora eu consigo encontrar o valor dessa letra Y, né? Virou uma equação de uma incógnita só. E aí eu vou resolver. Faço 2 vezes 0, é 0. 0 mais 6, então o Y vale 6. Ou seja, eu acabei de criar um par ordenado, né? Um conjunto de soluções com um valor para x e um valor para y. O valor para x eu dei, né? Ó, o valor para x é 0. Então, aqui ó, no primeiro, eu coloco sempre o x. Então, o x vale 0, que é o valor que eu dei, tá? O valor que eu atribuí ali. E o segundo é o que eu encontrei, é o valor de y. Sempre o par ordenado vai estar escrito nessa ordem. Primeiro x, depois y. Como eu achei que o y vale 6, então o meu ponto aqui, né, um par ordenado é um ponto no plano cartesiano, é o par 0, 6. Tá? Agora a gente vai continuar. Né? Já que eu achei um ponto dando um valor para x, eu vou usar essa mesma equação, né, com duas incógnitas, só que agora eu vou atribuir um valor para y. Né? E aí eu atribuo o valor para y, vai ficar faltando achar o x. De novo eu vou atribuir o valor 0. Por que eu vou atribuir o valor 0? Porque é o mais fácil. Ah, posso colocar 20? Sem problema. Pode falar que o seu y vale 20. Pode ser menos 20? Pode ser menos 20. O valor que você quiser. Tá? Claro que tem uns valores mais fáceis e uns valores que mais vão atrapalhar do que ajudar. Tá? Então, ó, onde tinha y, né, aqui ó, o y dava antes do igual. Então, aqui eu já coloquei 0. Já troquei, já substituí a letra y pelo valor que eu estou atribuindo ao y. Então, vai ficar 0 igual menos 2x mais 6. Ó, percebam que agora, de novo, só tem uma letra, uma incógnita. Então, virou uma equação simples, né? Uma equação número grau simples. Então, a letra de um lado, número do outro. Então, esse menos 2x eu passei para cá como mais 2x. Né? Ele estava no segundo lado da igualdade, então eu passo para o primeiro lado, trocando o sinal. E o 6 já estava aqui. Por que eu não coloquei o 0? Porque somar 0 ou subtrair 0 não vai alterar em nada, né? 6 mais 0 é 0, 6 mais 0 é 6, 6 menos 0 também é 6, tá? Então não vai alterar em nada. E aí, como eu quero achar o valor do x, eu pego 2, que estava multiplicando o x, e passo ele dividindo. X, então, vale 3. De novo, eu acabei de criar um par ordenado. Tá? Eu achei o valor do x, eu achei esse valor e tinha dado esse valor aqui. Então, qual é o ponto que a gente criou? Criou um ponto que eu chamei de B, cujo valor do x é 3, que eu achei aqui, e o valor do y é 0, porque eu dei lá em cima o valor 0. Tá? E aí eu vou construir o gráfico com esses pontos que criamos. Né? O primeiro ponto lá era 0,6, então, ou seja, como que eu acho o ponto 0,6? Primeiro eu vou no eixo x, esse aqui é o eixo x, ó. Não apareceu aqui, mas aqui é o eixo x. Sempre esse eixo na horizontal é o eixo x. Então eu vou no x e procuro 0. O 0 está aqui. Aí eu subo até o valor do y, subo até o 6. Subo ou desço, né? Dependendo do valor. Então, 0,6 é exatamente esse ponto aqui. E aí depois o ponto B é 3, 0. Então, eu procuro no eixo x o número 3. E 0 não sobe nem desce. Então, é bem em cima desse eixo. A gente usa os zeros por isso, né? Porque fica bem nos eixos. Então, fica mais fácil até para marcar, tá? Ou seja, marcado o ponto A e B, é só traçar a reta que passa por esses dois pontos. Então, essa reta aqui representa aquela nossa equação y igual menos 2x mais 6. Tudo bem? Então, eu vou deixar para vocês uma listinha de exercícios para vocês acharem, construírem o gráfico usando este método que eu expliquei para vocês agora. Tudo bem? Pratiquem bastante, estudem, tá? Isso aqui é muita prática mesmo, não tem dificuldade, é prática, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.